que as considerações bem trazidas aqui é fundamental que a gente reflita mesmo sobre essa questão da articulação ampliada, né, entre os diversos atores. E foi nesse intuito que essa mesa foi provocada, né, para que a gente pudesse enxergar aonde tem sido a atuação desses atores, tanto da academia, quanto do movimento sindical, quanto dos serviços. E agora compete a nós, como nós podemos, enquanto atores sociais aqui, né, nos diversos segmentos, enquanto trabalhadores, nos apropriarmos e trazer à tona esse processo, né? O como é fundamental que, para se resgatar todo esse processo vivenciado na década de 70 e 80, em meio à conjuntura vivenciada aqui, como já foi trazida aqui pelos palestrantes, nós estamos praticamente revivendo esse momento, o quão hoje é desafiador que nós possamos atuarmos de maneira conjunta, né? Não de forma isolada e fragmentada. O quão essas ações, né, tanto da academia, quanto do movimento sindical, quanto do Sereste, é fundamental esse diálogo, né, com a recém-realizada Conferência Nacional de Saúde e com nós, atores sociais. Como nós podemos nos apropriar e transformar esse processo em meio à conjuntura que estamos vivendo. Então, a gente vai agora devolver aqui ao mestre de cerimônia para que a gente possa abrir aos debates e colocar em discussão com os participantes aqui tudo isso que foi trazido, que é fundamental que nós possamos trazer essa reflexão e transformá-las também em ações. Bom dia a todas e todos, né? Parabéns à mesa pelas palestras, né? Meu nome é Gilmar, eu sou da Pastoral Operária, eu atualmente atuo como coordenador da Pastoral Operária da Diocese de Santo André, e a minha pergunta vai para o Gilberto, né? Nós lá já tivemos uma experiência, nós da Pastoral Operária, coordenados com a Eliana Pintor lá na frente, né, que envolvia vários sindicatos. Então, o questionamento que eu vou fazer para o Gilberto não é novo, eu já fiz lá, né? Inclusive chamo todas amanhã, né? A Eliana vai estar falando um pouco dessa nossa experiência que tivemos lá em São Bernardo, junto com vários sindicatos. A minha pergunta, Gilberto, é a seguinte, que também fiz lá, como eu estou te falando. Essa questão de você colocou que os cipeiros não concordaram com as análises de acidentes que tem lá, né, que você fez aquela análise lá, que os cipeiros concordaram, né, com as conclusões das análises de acidente das empresas. A minha pergunta, né, que tipo de capacitação que vocês dão para os cipeiros lá no sindicato de lá, para que eles tenham condições de contrapor, né, o posicionamento, né, numa análise de acidente, porque se eles não têm capacitação, entendo que seja mais difícil discordar, de repente, das análises feitas pelas empresas, né. Também dessa pergunta, né, lá na região de São Bernardo eu já sei a resposta, a questão da NR12, né, o que vocês fazem de treinamento para os cipeiros, né, que é o nosso, né, eu diria que a nossa vanguarda na segurança são os cipeiros, né? A gente não pode esperar muito da SESMIT, como a gente já sabe. Que capacitação, então, temos para a NR12, tá? E uma outra questão também, uma crítica que também fiz lá para os sindicatos nossos de lá, que a gente olha nos sites dos sindicatos e não vê indicadores de acidentes, doenças. Até me surpreendeu você ter um trabalho nesse sentido, porque a gente não encontra isso no site do sindicato, né? Parece que não, nas bases, né? Então, se, por exemplo, metalúrgicos, tem alguns indicadores daquela base e dos outros sindicatos também. Eu acho que deveria ter, né? Mas aí eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso daí. E não é uma pergunta, mas aí já é um posicionamento meu, eu acho que deveria participar, sim, da comissão tripartite, porque se vocês não participam da comissão tripartite na elaboração das NRs, depois vai sair lá que foi um acordo, participando ou não participando, eles vão dizer que participaram, que teve um acordo tripartite. Então,
tem que participar e tem que questionar. E depois divulgar o questionamento. E depois a gente vai para a luta. Mas não participar, aí eu acho que... Porque aí, se você não participar, não coloca a proposta, como é que a gente pode depois discutir isso daí? Né? Então, nessa briga aí, eu estou do lado do pessoal que tem que participar, sim. Obrigado. Bom dia. Eu me chamo Bárbara, sou professora pesquisadora na área de saúde e trabalho da Universidade Federal da Paraíba. Amei essa aula, muito obrigada, sou muito grata por todas essas explicações, esse retorno do que é o movimento sindical, do que é a luta nossa na docência com a ponta, isso é muito importante. E, na verdade, uma das minhas maiores angústias eu queria compartilhar com vocês e perguntar também de vocês como é que vocês veem essa nova aproximação da academia, né, das universidades, do sindicato e do Sereste, que é um ator extremamente importante nessa reorganização da luta em prol do trabalhador e como é que a gente consegue fazer, porque eu vi o Gilberto falando que essa luta ela precisa existir, que ela precisa haver uma aproximação. Aí o professor Lacais anteriormente já tinha falado isso, aí vem a doutora Miriam e reforça, mas a gente não está vendo isso, na verdade, né? A gente teve a greve geral, que não houve a greve geral, né? Os docentes no Nordeste, eles pararam, a gente fez piquete, fez ações muito fortes, né, com os trabalhadores terceirizados da universidade, com os alunos, mas eu vi que foi mais um movimento da educação e o movimento da saúde não entrou, e o movimento sindicais, na maioria também dos estados, não entraram. Como é que a gente faz essa aproximação e como é que a gente faz um fortalecimento nesse momento que a gente precisa, concordo, muito mais do que uma simples resistência e de uma organização maior? Bom dia, Cristiane Queiroz, aqui de São Paulo, pesquisadora aposentada da Fundacentro. Bom, também fiquei muito feliz com a mesa, né? Parabenizar a Miriam pelo brilhante trabalho lá em Campinas, que eu conheço bastante, né? E também ao Gilberto, né? Pela caminhada aí, parte dela a gente pôde acompanhar no trabalho lá na Fundacentro. E, Gilberto, a pergunta vai para a Miriam e para o Gilberto, mas primeiro para o Gilberto. Gilberto, eu fico muito preocupada quando, no meu tempo de trabalho na Fundacentro, a gente viu muitos acordos coletivos, onde você mesmo colocou aqui a questão da organização do trabalho, né? Ritmo, produção, avaliação de desempenho, e aí a gente tem dentro do acordo coletivo o sindicato acordando, né, avaliação de desempenho para aumento de salário anual, né? E isso no setor, vou te falar, setor metalúrgico, eu cheguei a encontrar. Né? Então, me preocupa muito até que ponto aceitar, né, coisas do tipo que dificultam depois até as instituições públicas argumentar, né, trabalhar com a questão da saúde mental, com adoecimento, quando você tem esse ponto. Outra coisa que eu vi também muito importante é atrelar a cesta básica ao uso do EPI. Isso também estava em acordo coletivo, né? Quer dizer, durante todos esses anos, de repente, uma escorregada, né, dessas, assim, eu acho que é importante a gente discutir, né, a importância que tem o acordo coletivo, e que eu espero que ainda continue, né, com sua importância, mas com o cuidado que a gente tem que ter, já que a gente evoluiu tanto, né, nas discussões de ganhos por produção. Mas essa questão hoje que está pegando muito, porque o modelo de gestão mudou, né, que são as avaliações de desempenho e que tem adoecido e tem assédio moral muito forte. Então, acho que a gente tem que conversar mais sobre isso. A segunda pergunta ainda para o Gilberto é como que está a integração, Gilberto? Como você colocou aqui, a estratégia que tem que unir os vários movimentos. Eu vejo hoje a importância do setor mineral, né? O sindicato ligado aos mineiros, né? Porque a discussão hoje é meio ambiente, é mineração, o setor rural que está alavancando o país, né? Como é que a gente pode, né, as demais categorias que, como você colocou, a desindustrialização, como é que a gente faz essa integração, né? Como é que a gente se aproxima, se existe essa aproximação,
né, com os outros setores que agora estão no auge, que eu vejo, né, que é o setor rural, os frigoríficos e os mineiros, né, que provavelmente, mais do que nunca, agora vão ser acionados de alguma forma, né? Eu gostaria que a gente falasse sobre isso. E, Miriam, o trabalho de vocês a gente conhece, e tudo que você falou é isso mesmo. Eu pergunto para você como é que estão os outros serestes, né, na amplitude do país, né, nacional, se existe uma integração, como que isso está acontecendo hoje, e se é possível a gente antecipar o fortalecimento, né, antes que chegue uma surpresa, de como que dentro do Ministério do Trabalho, né, seguindo toda a hierarquia, a gente pode fortalecer, né, para que se antecipar a possíveis preocupações, né, de diminuir, por exemplo, essa questão dos serestes, tá? Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Queria primeiro parabenizar aí os palestrantes, né? Tanto o professor Francisco Lacais, o companheiro Gilberto Almazan, né, que é secretário-geral do sindicato onde eu faço parte, né? Sou Carlos Eduardo, diretor também do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, e a doutora Miriam. Para ser rápido, seria para o professor Francisco Lacais, que na fala dele teve a preocupação que foi de todos nós com a extinção do fim do Ministério do Trabalho e da Previdência. Ele falou que o movimento sindical, não viu o movimento sindical falando nada e fazendo nada. Não é que não fez nada, professor, e a todos, a gente fizemos sim, só que com o momento tão adverso que a gente vive, que a gente vê ataques profundos aí à retirada de direitos e ao movimento sindical, a gente estamos numa trajetória aí muito dificultosa, e com ataques da mídia, aonde joga a mídia totalmente contra ao movimento sindical, sem apoio de uma sociedade, fica difícil nossa ação. Então, eu gostaria até que o professor nos ajudasse até num caminho para a gente estar nessa luta, principalmente com essa extinção aí desses dois ministérios importantíssimos para a classe trabalhadora. Obrigado. Bom, vou começar respondendo a Cristiane, vou de trás para frente. Em relação aos serestes, né, como estão? Eu acho que eles estão de um jeito como sempre estiveram. Nós sempre tivemos serestes mais atuantes, serestes que entendem melhor o papel do sereste, e que esses serestes são os mais antigos, são os que a gente brinca às vezes assim, né, que tem uns serestes de chocadeira aí pelo país afora, que o município foi lá, catou 30 mil por mês, né, e aí monta uma equipe, cumpre o mínimo, mas não tem essa compreensão do que é o campo da saúde do trabalhador que o Lacais expôs. Então, você tem um serviço lá que faz, né, campanha, se articula com outras coisas da secretaria, faz boné, distribui no dia 28 de abril, entendeu? Mas não tem uma ação efetiva. Então, isso já era antes, acho que isso permanece agora. A tendência é que esses serestes, né, mais desarticulados, eles se fragilizem e existe uma tendência de serem apropriados, né? Não vou nem dizer que vão desaparecer, mas assim, eles viram às vezes serviços que vão cuidar do servidor, o gestor municipal vai fazer o que ele acha que tem que fazer com o recurso, né? O que é que garante que um sereste possa atuar como um serviço de saúde do trabalhador na lógica que a gente espera, na lógica para a qual fomos criados, né? Eu acho que o que garante isso é a articulação, é a sustentação técnica e política, as duas, né? Assim, nós já tivemos experiência de ser um serviço, lá nos primórdios, um serviço mais político do que técnico, né? Então, assim, tinha uma base de sustentação forte do movimento sindical, mas tecnicamente era frágil, lá atrás. Nós sentimos a necessidade ao longo dos anos de superar isso, e isso nos fortaleceu muito para que a gente pudesse enfrentar o baque de uma cidade como Campinas, que é uma cidade extremamente conservadora, que tem os médicos do trabalho
extremamente articulados, dentro dos convênios, dentro das universidades e prontos para acabar com a nossa cara, né? Então, esse fortalecimento técnico foi importante, mas nós nunca abrimos mão da sustentação política. Quem que nos dá essa sustentação política? Os usuários, os sindicatos, né, são nossos parceiros. Eu extrapolei o tempo, não comentei aquele último slide, mas aquilo foi um momento muito importante para a gente, que foi 2011, nós tivemos uma crise muito forte, corremos o risco de fechar, os sindicatos estavam muito afastados, a cidade passava por uma conjuntura ali, 2 impeachments de prefeitos seguidos, enfim, a situação era gravíssima. E aí, quando nós falamos isso, olha, vamos chamar os sindicatos e vamos avisar, vamos fechar. Nós chamamos e eles vieram prontamente, né, rapidamente, e sindicatos que eram de correntes opostas, né, eles estavam se matando fora dali, eles se juntaram, fizeram, a gente está tudo com umas camisetinhas iguais, foram os sindicatos que estavam se matando em porta de fábrica, eles se uniram, fizeram material, fizeram faixa, saíram juntos no Grito dos Excluídos, foram juntos, aquela foto em Brasília, é um momento de encontro da Renasce, o movimento sindical era também o movimento da Primavera do SUS, né? Então, assim, teve uma união e dali veio uma nova fase do Sereste. Então, essa sustentação com a articulação do trabalhador protagonista, ela é insubstituível. E, além dela, né, quer dizer, a gente também não pode se fiar numa perna só. Tá? A articulação interinstitucional, ela tem que ser estimulada, ela tem que ser alimentada o tempo todo. Então, a articulação com o Ministério Público do Trabalho, nesse momento, é fundamental para a gente. A gente não fica só neles. Nós não somos mulher de um marido só. Entendeu? A gente tem vários. Então, e por isso que eu digo, eu acho que a nossa sobrevivência, falando de Sereste, mas aí extrapolando para o nosso campo da esquerda, a nossa sobrevivência depende disso nesse momento. A gente superar as diferenças, as dificuldades, encontrar quais são os pontos de encontro, como esses 2 sindicatos encontraram, né, naquele momento, entendeu? Qual é o ponto de encontro que a gente tem? É nisso que a gente fica. Não vamos debater o que é diferente. Tá? E, em termos de articulação dos Serestes e esse fortalecimento institucional, eu acho que é parecido. Então, esses Serestes mais atuantes, eles se conversam. A gente conversa também com os menos atuantes, né? Mas a gente, de vez em quando, sempre que pode, se junta ou em reuniões institucionais ou no informal. Por exemplo, nós temos uma parceria muito grande com Piracicaba, né, que é um Sereste muito atuante, tal, eles têm as especificidades deles, mas a gente é muito parceiro. Aqui com a Eliana Pintor, tal, quando ela estava em São Bernardo, também. Então, essa rede, ainda que ela não precise ser formalizada, encontros formais, ela não pode deixar de acontecer. Tá? Fico por aqui. Obrigado, Miriam. Bom, vamos lá. O companheiro Gilmar, aí da Pastoral, colocou a questão das CIPAs. A CIPA não é uma questão só de capacitação, é uma luta de classes lá dentro da fábrica, né, no setor metalúrgico. Então, nós temos empresas, as empresas menores, que em quantidade são uma quantidade maior de empresas, não que atende a maioria dos trabalhadores estão em empresas grandes, mas a quantidade de empresas pequenas é maior. Até 50 funcionários, você tem um cipeiro eleito e um suplente. Quando chega na reunião, aí você tem o trabalhador eleito e a empresa indica o chefe dele. Aí eles sentam lá para discutir as questões. A CIPA não é deliberativa, quer dizer, o que ficar acertado ali é consultiva depois. E o trabalhador não vai querer ali se comprometer, porque depois ele pode ser demitido, ou mesmo que não for demitido, não vai pegar reajuste, aí tem uma série de implicações depois. Então, a questão não é só de capacitação. Você pode ter o trabalhador extremamente capacitado e ele não conseguir se contrapor ali se ele não tiver o apoio do sindicato, o apoio externo à empresa para ele brigar. Na década de 80, 90, de 70, a gente usava muito as CIPAs, nós trabalhadores, para organizar o chão de fábrica, né? Então, a situação, a oposição sindical, né? Você tinha
o pessoal da CUT tinha o pessoal da Força lá, né? Se contrapondo, fazendo oposição, se inscrevia na CIPA para ter estabilidade para organizar os trabalhadores. E o contrário era verdadeiro, né? E a gente conseguia minimamente organizar e fazer algumas ações, no geral. Mas discutir ali na CIPA, na reunião, é extremamente difícil e complicado, porque a empresa tem uma série de pressões para não deixar falar. E muitas vezes o cipeiro fala e não consta da ata depois, né? O que ele falou não está lá na ata, aí o que vai para frente é outra coisa. Então, essa é a dificuldade, que não é só capacitação. Mesmo assim, nosso sindicato anualmente faz ciclos de debates, faz encontros, fazemos seminários. Na área de saúde, a gente tem uma forte discussão com a categoria, com a base, para discutir esses temas, né? Não fazer indicadores, os sindicatos não têm indicadores de acidentes. É muito difícil fazer isso, porque muitas vezes os trabalhadores não veem no sindicato o sindicato como um órgão que vai defendê-lo. Então, quando ele sofre um acidente, ele vai para a Previdência, ou ele vai se tratar no convênio médico, ou mesmo no sistema de saúde. A grande maioria imagina que o sindicato ficou sabendo. O sindicato já sabe. Então, ele não informa o sindicato. A empresa não informa ao sindicato. Apesar de ser obrigado a entregar a CAT ao sindicato em 24 horas, é ínfimo as empresas que entregam. E depois do NETEP, as empresas praticamente não são obrigadas a entregar. Quando não entrega, você denuncia, não tem multa, não tem nada. Então, isso praticamente deixou de existir. São muito poucas as empresas que entregam as CATs no sindicato, né? As atas de CIPA vão lá com essa orientação já da empresa, então você acaba não conseguindo fazer esses índices aí de acidentalidade na categoria. O que a gente acaba tendo e trabalhando muito com índices oficiais, né? Pega da Previdência, do Sinan e compara com as denúncias que a gente tem na categoria. Aí falou de questão de Gilmar ainda, falou de participar lá das negociações, né? A participação vai acontecer de qualquer maneira, a gente não vai abandonar o tripartismo lá para discutir. A discussão é se a gente aceita o que está sendo imposto ou recusa o que está sendo imposto, né? Essa é a discussão. Se a gente fizer algumas sugestões lá e o governo aceitar algumas e não aceitar outras, a gente aceita, dá anuência lá para a NR ou não. Isso é a discussão, né? Uma crítica que a gente está fazendo não dá para discutir saúde e segurança fragmentada do jeito que está por NRs. Não dá para fazer essa discussão. A gente precisa ter uma política de saúde e segurança. A fiscalização precisa ser mudada completamente. Não dá para a gente fiscalizar uma máquina e não olhar a organização do trabalho. Quer dizer, não dá para ser assim. A gente tem que mudar completamente esse raciocínio. Agora, lá há uma resistência muito grande do governo de falar, não, nós não queremos discutir, a gente quer discutir isso e acabou. Então, fragmenta muito. A Bárbara colocou como fazer essa aproximação da academia, sindicatos e serestes. Isso é um desafio enorme para a gente tenta a todo momento fazer isso. Quer dizer, o movimento sindical tenta fazer isso. Tem agora a escola lá do Diese, que está tentando se levar o máximo possível de dirigentes sindicais lá para dentro, para fazer ciências do trabalho, graduação, pós-graduação. É uma maneira, as próprias universidades, acho que tem o Rodolfo e o Pará,
o próprio Pedra, né, que fez observatório. Quer dizer, a gente tem muita gente na academia, o Lacaz, né, muita gente o Ervalp na Ribeiro, muita gente na academia que tem ajudado de forma muito intensa. O Sereste não é todos que não presta, que não faz nada. Eu acho que tem muita gente boa. Infelizmente, não está institucionalizado, né? Então, uma crítica que a gente faz aos vigilantes sanitários Sereste é que não tem essa autoridade sanitária. Quer dizer, tem município que a gente vê lá que quando um agente sanitário vai numa empresa, se não interessa para o vereador, no outro dia o cara está lá no serviço funerário, né, transferido para outro canto. Então, as coisas não funcionam, não andam por causa disso, mas essa integração, buscar os parceiros mais próximos, Campinas, em outras regiões, a gente tem um grupo de pessoas muito mais progressista. Se pegar o TRT lá de Campinas, é muito mais progressista, tem o Souto Maior lá, né? Você tem movimento sindical muito atuante, você tem Sereste, você cria uma maneira ali de atuar muito melhor. Agora, você tem outros cantos no país que você tem Ministério Público que não atua, você tem justiça que é contra os trabalhadores, você tem movimento sindical enfraquecido. Quer dizer, você tem uma série de situações que dificultam. Mas, de forma nacional, estamos tentando. É Cristina, né? Cristiane. Da Fundacentro. Quer dizer, a gente conseguiu avançar um pouco na questão das PLRs. Porque a PLR antes podia colocar questões, por exemplo, absenteísmo com atestado médico. Quer dizer, se o cara fosse trabalhar, ele recebia mais de participação de lucros ou resultados, né? A gente conseguiu no governo, a Dilma lá, impedir isso, quer dizer, mudar essa questão. Então, todas as questões de saúde e segurança estão proibidas de entrar em acordos de participação de lucros ou resultados, hoje por lei, né? Então, isso foi um avanço. Mas ainda a gente tem essas questões de dar cesta básica, se não se acidentar, né? Se não faltar. Então, a gente ainda tem isso. Mesmo que não for por acordo, as empresas ainda fazem mesmo sem acordo, né? Faz essas avaliações internas, essas questões. Mas estamos de acordo com você, não deve ter isso, né? Integração com outras categorias, mineração, todas essas coisas, via centrais sindicais, né? Então, as centrais foram criadas para isso, para interagir com outras categorias, então, metalúrgico com bancário, bancário com mineração, né? Então, está tudo dentro da central para a gente tentar ver isso. O movimento sindical tem dificuldade o movimento sindical urbano e da indústria tem dificuldade de conversar, e de serviços, né, bancário também, essa questão de meio ambiente, tem uma dificuldade maior, né? Mas eu acho que agora, com essa situação, do jeito que está, não vamos ter muita alternativa, não vamos ter muita escapatória. A gente vai ter que fazer, ou por bem ou por mal, mínimo de 2, 3 anos de atuação. Nós não tivemos greve geral, né, pessoal? Vamos combinar, né? Que greve geral que a gente teve? Está brincando, né? A Argentina, sim, teve greve geral. O Brasil rachou, né? Com lutas ficou de um lado, a CUT do outro. Quer dizer, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar num programa mínimo de atuação, como houve na Itália, na área de saúde do trabalhador. Depois que o programa mínimo na Itália também se esfacelou, a saúde do trabalhador na Itália acabou, né? Então, nós temos que recuperar um tempo perdido, que realmente é um trabalho muito grande. E temos que começar de algum jeito, que para mim seria a perspectiva desse programa mínimo, né? Uma outra coisa que eu acho que o movimento sindical também precisa se rever é atuar no campo do inimigo, é atuar na estratégia da empresa. E isso eu estou dizendo porque isso foi uma discussão interessante que ocorreu numa Sensat, no Sindicato dos Químicos do ABC. Um trabalhador falava assim: olha, a minha empresa conseguiu lá ser
cadastrada na norma ISO 9000. E o produto da empresa está bombando na Europa. Só que no ambiente de trabalho do Atuo, que é um setor de pigmento, de tinta, eu já fui intoxicado por chumbo 4 vezes. Que qualidade é essa do produto que não tem reflexo na qualidade do ambiente de trabalho? Então, o movimento sindical tem que atuar também no campo das empresas, utilizando essas estratégias, né? Então, para responder ao que a Bárbara colocou, nós temos um trabalho hercúleo, viu, Bárbara? E eu acho que resgatar a história, como foi falado aqui, é fundamental. Inclusive, mostrar para as novas gerações que a gente já teve atuações em que houve greve por melhoria de condições de trabalho, e não por conta de salário, né? Eu acho que esse resgate da história é fundamental, porque a história não acabou, evidentemente, né? O Fukuyama estava errado, ele mesmo assumiu isso, né? A história continua, e nós precisamos resgatar aquilo que foi algo que avançou, que criou uma metodologia, criou um espaço de atuação, e que nessa conjuntura que nós estamos vivendo, mais do que nunca, exige a união de todos que são contra essa realidade. Então, em relação à academia, nós precisamos resgatar esse papel dos departamentos de medicina preventiva que hoje estão muito esvaziados. Em relação ao movimento sindical, essa questão da proposta de um programa mínimo é fundamental, né? Em relação ao serviço, o SUS precisa assumir a saúde do trabalhador. Ele não assumiu. Eu só vou complementar aqui as informações. Muito bem, Lacaz. Só complementando, então, as informações trazidas aqui, né, sobre a questão de ocupar os espaços, Miriam, Lacaz e Gilberto já trouxeram, é fundamental que nós possamos superar as diferenças, né? Esse resgate de refletir sobre os erros e transformá-los em ações é fundamental. E existem espaços hoje, né, os conselhos de saúde, as comissões intersetoriais de saúde do trabalhador, hoje, se a gente parar para discutir saúde do trabalhador a partir apenas de ANR, então nós não estamos discutindo saúde do trabalhador. Existem instrumentos fundamentais como a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a Política de Saúde e Segurança, e nós não nos apropriamos desse material, não nos apropriamos desse conteúdo. E isso já é instrumento superior às discussões sobre normas regulamentadoras no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Se a gente voltar a discutir saúde do trabalhador a partir de NR, então, infelizmente, será mais uma derrota para a classe trabalhadora em meio a essa conjuntura. Nós temos a estrutura de 209 centros de referência em todo o país, né? E a classe trabalhadora em si não sabe desses 209 CERESTs, a classe trabalhadora não sabe o número de entidades sindicais existentes ao qual ela representa a sua categoria, ou qual diálogo ela pode fazer, está num distanciamento enorme com a própria academia, como o Lacaz bem trouxe, né? Que a academia, por um dado momento, ela se isolou dessa discussão com a ponta, com a base. Então, que espaço como esse, né, seja, assim, um espaço de resistência, se apropriar desse conteúdo e transformar, né, para incluir aqueles que não são parte desse processo, que são, de fato, os trabalhadores que estão a cada vez, neste momento, nessa conjuntura, perdendo os seus direitos e sendo cada vez mais fracionados e pensando individualmente e não de forma coletiva. Então, já de antemão, a gente espera que o debate trazido aqui por essa mesa possa sim ter incomodado, possa sim ter transformado e inquietado a muitos aqui e também aqueles que estão acompanhando de forma virtual, e que o Congresso em si, ao longo dos seus 5 dias, alcance esse objetivo, que é transformar o conhecimento que a classe trabalhadora tem sobre todos os temas abordados. Então a gente agradece aqui e traz para o mestre de cerimônia novamente. Obrigado. Com essa mesa nós terminamos o período da manhã.